Será que Deus só ouve a oração de quem vai para o quarto e se ajoelha? Será que Deus só ouve a oração de quem estende as mãos e de quem faz muito barulho? Fica comigo nesse vídeo que eu vou responder essas perguntas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você. Certamente que sim. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigada pela sua inscrição. Se você não é, se inscreva, ative o sininho das notificações para quando eu postar um vídeo novo você vir correndo para cá. E também não esqueça de compartilhar com amigos e familiares. E não esquece de deixar o seu like, porque fazendo assim outras pessoas virão ver esse vídeo. Eu vejo que as pessoas chegam aqui no vídeo, assistem, mas esquecem de dar o like. Então não esqueça, não saia desse vídeo sem dar o seu like. Dá like! É sério, dá like, por favor. Dois recursos espirituais poderosos. E nesse vídeo hoje eu vou falar sobre esse primeiro recurso, que é a oração, a parte 1. A parte 2 eu vou fazer um outro vídeo falando qual é esse outro recurso poderoso. O que é a oração? A oração é o diálogo da alma com Deus. Oração é comunicar-se com Deus, é tornar os nossos pedidos conhecidos diante de Deus. A oração na Bíblia aparece em diversas formas, como confissão, adoração, comunhão, ações de graças. Vamos ver sobre confissão, que está em 1º livro dos Reis 8:47. E na terra aonde forem levados em cativeiro, tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade. Aí que a gente vai ver, né, uma oração de confissão. E a gente vê muito isso na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. O povo de Israel, eles se voltavam contra Deus, eles iam atrás a outros deuses, adorar outros deuses, e quando a coisa apertava, eles vinham com o coração ali temente, pedindo perdão: perdoa-nos, pois pecamos, te deixamos, te abandonamos para seguir a outros deuses. E eles se voltavam para Deus. Aqui é uma oração de confissão. A nossa oração, ela precisa ser uma oração de confissão. A gente precisa contar para Deus as nossas falhas, as nossas iniquidades. A gente também precisa, na nossa oração, ter ações de graça, agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele ainda vai fazer. A oração não é só pedir, mas também é agradecer, é adorar, é ter comunhão com o nosso Criador. Em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação a Deus. Quando chegarmos diante de Deus, o que devemos ter em nosso coração é um coração humilde, um coração sincero, um coração puro. Diante de Deus, você não precisa expor os seus méritos, o que você fez, o que você deixou de fazer. Diante de Deus, nós precisamos chegar com reverência, nós precisamos chegar com humildade e reconhecer as nossas falhas, reconhecer que somos pecadores, que somos dependentes dele, conversar com ele, assim como você conversa com um amigo. Converse para Deus, converse com Deus, fale com Deus o que você precisa, fale com Deus o que você errou, o que precisa ser consertado, o que precisa ser mudado. Moisés falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Como é que tem sido as suas orações? Você tem conversado com Deus, tem tido essa comunhão, esse contato com Deus como um amigo, como um pai que cuida, que zela? Jesus não condena a oração em público. O que Jesus condena é a oração que é individual, que é coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, o que os hipócritas fariseus buscavam. E a gente vai ver aqui em Mateus 6:5, ele diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam
o seu galardão. Então que nós venhamos, seja em público, seja individual, que jamais tenhamos em nosso coração o espírito de ostentação, de ser louvado pelos homens, mas que nós como cristãos venhamos ter o coração transformado por Jesus, andar em sinceridade com Cristo e não buscar jamais a glória para nós mesmos e sempre agir com humildade. A importância da oração. No Antigo Testamento, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército de Artaxerxes. O Senhor Jesus tinha oração tão necessária quanto o sono e o alimento. Lucas 6,12 diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Aqui foi Jesus. Jesus que, quando veio aqui à terra, 100% homem, 100% Deus. Ele precisou orar. Passou a noite toda orando a Deus. E nós, que somos carnal, que somos falho, que não temos essa essência divina, mas temos essa essência humana, quanto mais nós devemos estar em oração com o nosso Pai. Jesus é o nosso modelo de ser seguido. Jesus orava. Jesus é um exemplo que nós devemos olhar para ele. O hino da Harpa 296 diz assim: com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus, precisamos estar em constante oração, buscando a presença do nosso Deus. A maneira de orar. Será que Deus só ouve a minha oração se eu for para o quarto e fechar a porta? Será que Deus só ouve a minha oração se eu estender as mãos e começar a fazer muito barulho? Vamos responder essas perguntas. A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus, nosso Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos um interlocutor, Pai nosso que estás no céu. Temos um Pai a qual oramos a Ele em nome de Jesus. Tinha um pastor que ele sempre ensinava: quando vocês orarem, no final não repitem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala: só precisa falar em nome de Jesus, amém, porque nós oramos ao Pai em nome de Jesus, inspirados pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! E nós dirigimos esta oração ao Deus Todo-Poderoso. Qual é a postura do corpo na oração? Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração. Porque talvez tenha alguém que vai dizer assim: mas Deus só vai me ouvir se eu estiver no meu quarto orando. Nós podemos falar com Deus 24 horas. O céu não está fechado. O céu não está fechado 24 horas por dia. Os céus estão abertos para ouvir a nossa oração aonde nós estivermos. E aqui vai dizer que nas escrituras revela várias formas, diversas formas de orar. Em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelhos, com as mãos estendidas e etc. Nós vamos ver que quando Ezequias recebeu a notícia que ele iria morrer: põe a tua casa em ordem, porque não viverás, mas morrerás. E quando Isaías deu esse recado de Deus para Ezequias, ele se virou para a parede, ele chorou muitíssimo. E Deus fez com que Isaías voltasse do pátio. E Deus entregou mais 15 anos de vida para aquele homem, porque Deus ouviu as suas lágrimas, Deus ouviu a sua oração. E nós precisamos também entender que seja em pé, ajoelhado, deitado, varrendo a casa, lavando os pratos, Deus vai ouvir as nossas orações. Eu jejuava, orava de madrugada, fazia propósito com Deus para ser batizado com o Espírito Santo. Mas um dia, varrendo a casa, eu coloquei no meu coração e falei para Deus: Senhor,
Me batiza com teu Espírito Santo. Meu aniversário é 12 de dezembro, me dá de presente de aniversário. E o meu papai, o nosso Deus tremendo e poderoso, me deu esse presente antecipado, dia 5 de dezembro. O Senhor me batizou com o Espírito Santo e com fogo. E Ele me deu de presente antecipado, porque houve sinceridade no meu coração. Eu não estava de joelhos, eu não estava com as mãos estendidas, mas eu estava ali fazendo um trabalho do lar, de casa, e Deus ouviu a minha oração. Não importa se você está deitado, ajoelhado, de joelho, Deus vai ouvir a sua oração. O que Ele quer de você é sinceridade. O que Ele quer de você é um coração transformado. É um coração que visa a glória dEle sempre. Em Mateus 6, e o versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Aqui nós vamos ver que as expressões entra no teu aposento e fechando a tua porta não significa que devemos ter um quarto só para oração. É claro que podemos fazer de algum cômodo da nossa casa um local particular para falarmos com o nosso pai. Mas aqui o ensino de Cristo, em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e coração transformado orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar os aplausos dos homens. E aqui fechando a tua porta, entrando no teu aposento, quer dizer também intimidade, comunhão com Deus, estar sós com Deus. Mas você pode, e eu acho isso fantástico, maravilhoso, que a gente pode falar com Deus em qualquer hora e em qualquer lugar. Eu estou no ônibus, eu posso falar com Deus em espírito. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É possível orar sem cessar? É possível. Eu posso estar em comunhão com Deus 24 horas por dia, no meu espírito, na minha mente, orando, agradecendo, falando com o Pai, seja na faculdade, no ônibus, andando. O que eu estiver fazendo, eu posso estar em comunhão com Deus e posso estar em oração. O horário da oração. Eu já vi pessoas falando assim que tem que orar no mínimo 1 hora, senão não é oração. Mas aqui vai nos dizer que tem um horário regular para falar com Deus, é bíblico e bom. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre. Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Precisamos orar em todo o tempo. A gente vê aqui que Daniel também orava 3 vezes ao dia. Nós vamos ver o salmista no Salmo 55, 17 também falando sobre 3 períodos de oração. Você pode também reservar um tempo para falar com Deus. Você pode também estar orando 3 vezes ao dia. Salmo 55, 17, de tarde e de manhã e ao meio-dia. Orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. O salmista orava de tarde, de manhã e ao meio-dia. E ele estava crendo que Deus iria ouvir a sua voz. O lugar da oração, Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento ou em outro lugar solitário. A ideia de intimidade, de momento a sós com Deus. O decoro na oração. O decoro diz respeito à sinceridade, decência e reverência no ato de orar. O estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. E para concluir, eu quero dizer para você, ore e continue orando. Tenha esse momento de intimidade a sós com Deus, mas esteja sempre em comunhão com Ele, em oração, em todo o tempo, agradecendo, confessando, adorando, fazendo com que o Senhor seja o seu Pai, fazendo com que Ele seja o seu amigo, que você pode contar a qualquer momento, em qualquer horário. Ele está ouvindo o seu clamor, Ele está ouvindo a sua oração. Por meio da oração recebemos grandes vitórias, resposta, livramentos do céu. Vale a pena estar em oração.
O pastor George Miller, ele ganhou muitas almas para Jesus, mas algo que me chamou muita atenção é que ele leu a Bíblia 200 vezes enquanto ele estava vivo. E dessas 200 vezes, 100 vezes foi de joelho. Que coisa tremenda. Os pregadores como Spurgeon, que ganharam muitas almas para Jesus, tinham períodos de oração. E todos os homens de Deus da Bíblia Sagrada tinham períodos de oração. Se nós queremos ter mais intimidade com os céus, nós precisamos estar em constante oração. Para encerrar, eu vou deixar aqui uma ilustração sobre o livramento de Deus através da oração. Esta história é real e ali numa biografia de um missionário americano. Ele estava evangelizando numa vila, uma dessas aldeias de interior, ou da África ou da Ásia. No meio de tantas histórias, não lembro de todos os detalhes. Acabado o trabalho ali, ele quis ir até outro povoado, distante. Apenas 2 dias de viagem. Viagem de bicicleta, o melhor meio de transporte da região. O problema é que ele precisava passar por uma estrada que cruzava uma floresta repleta de assaltantes, onde homicídios eram comuns. Depois de pedalar um dia inteiro por aquela estrada, tendo por companhia somente o Espírito Santo e a floresta, montou seu pequeno acampamento para passar a noite. Orou, cantou com toda a sua energia e dormiu. No outro dia, seguiu seu caminho e começou a evangelizar o novo povoado. Um assaltante se converteu e perguntou ao missionário onde estavam seus 26 companheiros, pois quando seu bando foi saquear o missionário durante a viagem, eles não o fizeram porque havia 26 guardas armados protegendo o missionário. Muito surpreso, o missionário louvou a Deus pelo livramento, isso através da oração. Quando retornou aos Estados Unidos e contou essa história em sua igreja, um homem interrompeu sua pregação e contou que um dia, enquanto guardava as compras no carro, Deus falou para ele orar pela vida do missionário que corria perigo. Este homem chamou amigos para orarem com ele. Todos eles estavam naquele culto e se levantaram no meio da reunião. Ao todos eram 26 homens e depois de conversarem mais, descobriram que o dia da oração foi o mesmo da viagem pela floresta. Que coisa tremenda, coisa linda. Aí um grande livramento através da oração. Então creia tão somente que através da oração tem resposta, tem vitória, tem milagre, é mais intimidade, é mais comunhão com o céu, seja de joelhos, seja andando, deitado, de mão estendida, com barulho ou sem barulho, muitas vezes chorando sem palavras, mas Deus está recebendo a nossa oração quando é com sinceridade, quando há reverência, quando há temor em nossos corações. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas apresente a Deus, coloque em oração e você vai ter testemunho para contar, porque Deus ouve as nossas orações e precisamos ter fé quando oramos, quando entregamos nas mãos do nosso Deus. Creia tão somente nisso.